Pois bem, amados irmãos, sob o toque do hino Somente Crer, com nossas cabeças inclinadas, vamos receber o nosso pastor na plataforma. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Bom dia com Jesus. Hoje fica parecendo segunda-feira, né? Tinha gente aí querendo saber se ia trabalhar hoje de pedreiro. Ai, Jesus. Mas, beleza. Fiquei muito feliz com o acontecimento de ontem, né? Passou de uma forma assim tão descontraída a parte da manhã. Quando terminou 1h da tarde, eu falei, meu Deus, já estudo. E, assim, muitos irmãos gostaram da maneira que foi, né? Maneira participativa. Eu agradeço com muita gente que tinha parágrafo da mensagem Dia da Vitória, muita gente com vontade de falar, mas tem uns que ficam com vergonha de levantar a mão, né? E aí você vai, cata um aqui, outro ali, não é que a gente escolhe, é que você vai passando e chega para um e para outro. Às vezes você põe alguém para falar que se fosse para a gente escolher, a gente não punha, entendeu? A gente não poria. Se fosse para a gente escolher aquela pessoa, a gente não poria. Porque sabe que, né? Mas, porém, todavia, tudo contribuiu, né? Tudo contribuiu. E eu devia ter feito uma ênfase maior, né? Que estaria hoje de manhã aqui. Eu gostaria de continuar aí com o Dia da Vitória. Hoje nós temos aquelas mensagens para serem reestudadas que recebemos da Voz de Deus, junto com a mensagem O Guia, veio mais 3. Um guia nós distribuímos ela no 1º de janeiro. O ano passado não chegou a literatura da Voz de Deus. Eu estive lá no escritório em outubro, então eles disseram que já estava em procedimento de ser enviada. Não sei se já tinha logo despachado, alguma coisa assim. Mas até hoje não chegou mais. E como eu disse ontem, acho que foi ontem que eu fiz menção da 1 em 1 milhão, a igreja de Goiânia imprimiu mais 2. 1 em 1 milhão, que nós já tínhamos ela gravada, português, inglês e português, né, com a voz do pastor Joaquim, e eles não tinham impresso ainda, e agora eles imprimiram, só que esgotou tanto a 1 em 1 milhão e a outra que eu não guardei o tema dela de cor, né? Temos essas 2 novas então,
para ser estudadas. Mas eu não tinha esgotado, tem que esperar até lá para o final de janeiro para ficar pronta a outra remessa. E muito gratificante a presença de cada um. Eu tenho certeza que não faltou ninguém daqueles que Deus viu lá. Não faltou ninguém. E falar mais o quê? Quer falar aqui sobre o culto de ontem? Vamos, Cleber. O Bom Pedrinho não chegou ainda? Chegou? Está guardado ali dentro. Acho que ele está com frio. Acho que ele está com frio. Vamos ver o que eu quero que o irmão Cleber falasse, depois o irmão Kelo também falasse. O irmão Kelo ontem gastou 4 horas para tomar um banho. Eu falei assim, gente, mas é bom ser bonito, né? Gente, aquele negócio de beleza ficou marcante, ficou, irmão Kelo? Foi muito marcante. Então fala, irmão. Bom dia com Jesus, amém? Comentar do culto de ontem é até quase impossível, né? Foi bênção do começo até o final. Choveu bastante, né? Mais bênção ainda, pastor. Segurou o povo, né? Diz que no tempo da chuva, o único que a gente pode esperar é chuva, né? Não adianta esperar sol no tempo da chuva. A pessoa ficar no tempo da seca esperando chuva, não tem como, tem que ser sol. Tempo da chuva também. O programa a fita que o pastor rodou do programa, eu fiz uma anotaçãozinha, mas foi muito bom mesmo, muito bom. Eu quero só lembrar um pouquinho aqui, o pastor Joaquim disse, o crente em dia, né? O crente em dia. Então é o crente que está em dia. Se a gente não está em dia é porque está atrasado, né? Está faltando alguma coisa. Está faltando pagar alguma coisa. A pessoa que não está em dia com as contas, o que vai acontecer, né? O cobrador vai na porta da casa dela. Então o pastor Joaquim disse assim, o crente em dia está identificado com o sangue do Cordeiro. Então se nós estamos em dia com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos sendo identificados com o sangue do Cordeiro. O que é perfeito é o que é aceito por Deus. Quanto mais bonito, mais enganoso. Eu vou ler tudinho, pouquinha coisa, né, pastor? Tem importância, né? Quanto mais bonito, mais enganoso. Comer não quer dizer só o que entra pela boca. Pode ser apanhar um espírito. Eu achei muito bom o pastor Joaquim falando que muitas pessoas estão comendo coisas... Aqui mesmo na igreja, a gente está comendo coisas que não devia, sendo que estamos apanhando espírito que não devia. Que o trem mais fácil de apanhar é espírito, né? Quanto mais um espírito errado. Porque o Espírito Santo dá um trabalho para a gente segurar ele, né? Agora um espírito que não é o Espírito Santo, facilmente a gente apanha. As festinhas só causam promiscuidade e afetos cruzados. Isso aqui já diz tudo, né? Já diz tudo. Um cordeiro, em momento algum, se torna um bode e depois volta a ser cordeiro. Um cordeiro, em momento algum, se torna um bode e depois volta a ser cordeiro novamente. O pastor Joaquim ainda falou mais, né? Na hora conveniente, ele se torna um bode e depois ele volta a ser cordeiro de novo. Isso não existe. Com o cordeiro mesmo, não existe. A natureza da pomba jamais combina com a natureza do lobo, ou qualquer animal, senão o cordeiro. É muito interessante a gente pensar nisso. O quanto a natureza da pomba combina com a natureza do cordeiro. Eu tenho a impressão que se a gente colocar uma pomba e um cordeiro fechado numa gaiola, a mesma comida é para um, serve para o outro, né, pastor? Da forma que está escrito aqui. E combina mesmo. Agora fecha uma pomba e um lobo na gaiola, né? A hora que for tratar dos dois, o lobo já comeu até a pomba, né? A hora que for tratar lá, vou lá dar comida para a pomba. Já foi. O lobo já alimentou dela já. Eu lembro daquela história que não sei se é o Mombrana ou o pastor Joaquim conta, do pastor que queria descobrir, porque estava assumindo as ovelhas. E ele não tinha nenhum lobo, mas só que o lobo estava vestido de
ovelha, né? Ele estava disfarçando de ovelha no meio das ovelhas. E o pastor colocou elas para passar num lugar e dava uma cacetadinha, né? Batia o cajado na cabeça das ovelhas. Mas ele ia batendo, as ovelhas passavam humildezinha. Mas quando veio o lobo, né, que ele deu a cajadada na cabeça dele, ele já mostrou os dentes logo. Então, eu acho que o verdadeiro cristão, ele vai passar, mas quando chegar o infiel, o falso, ele vai mostrar as unhas e os dentes, né? Na hora certa ele vai mostrar. O cristão importa é com que a pomba, o pastor Joaquim disse, o Espírito Santo, a pomba, o Espírito Santo, está sentindo bem e não com si próprio. Nós devemos preocupar se o Espírito Santo está sentindo bem em nós ou nós estamos sentindo bem em nós mesmos. Não, é o contrário, né? Se o Espírito Santo está sentindo bem em nós. É o que o pastor Joaquim disse aqui. Você vira cordeiro quando acontece o novo nascimento. Você vira cordeiro quando acontece o novo nascimento. Você não vê a pomba por aí de qualquer jeito. Isso é muito interessante, né? Você não vê uma pomba aí de qualquer jeito. Agora, eu estava pensando ontem, quando o pastor Joaquim estava falando sobre a pomba. Essa pomba aqui é aquela lá do mato, né? Não é esse pombinho aqui da rua mais, não. Porque aqui esse pombinho da rua, eles comem qualquer coisa, né? Eu acho que aí já tem os crentes, né? Já tem os crentes pombinho, né, pastor? Já tem os crentes pombinho. Eles comem qualquer coisa, fica na rua aí comendo resto de lixo. Agora, eu acho que cristão, não existe cristão pombinho não, né? Porque esse cristão é o verdadeiro. O Mombrana, sempre que a gente está lendo as mensagens dele, a gente nota ele perguntando, que ele gosta de perguntar às pessoas se elas são cristãs, né? Pergunta, você é cristã? Uns falam assim, não, sou batista, sou metodista. Eu acho que é esse pombinho aí, né? Fala assim, é uma pomba? Não, sou um pombo novo, né? Esse pombo criado na cidade. A gente andando lá em Goiânia, lá, às vezes no terminal de ônibus, os ônibus passam pertinho, aí os pombinhos saem, né? Ele já está bem acostumado já. Então, eles ficam ali com medo do resto do mundo mesmo. A igreja é formada por homens, mulheres e crianças, que se alimenta como a pomba a qualquer momento. Então, esse programa que o senhor rodou lá para nós ficou muito marcante. Sim, bom mesmo para que a gente iniciar o ano, né, o primeiro dia aí de 2011, pensando nisso, refletindo sempre nisso. E aqui na mensagem Dia da Vitória, eu quero ler, aqui no parágrafo 7, agora é a hora que temos que lutar para ganhar a batalha e para vencermos as coisas do mundo. No outro parágrafo que o senhor leu ontem lá, que até o irmão Abraão depois leu sobre ele, que Deus conta com a gente após a gente ter as lutas, né? A gente estar lutando. Eu lembro de uma frase que o senhor escreveu uma vez para mim, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. É o que você faz para os outros que vale para Deus. Foi. É o que você faz para os outros que vale para Deus. Às vezes a gente fica tentando fazer para a gente mesmo, sendo que não está valendo nada, né? Que bom seria a gente fizesse, como o senhor disse, para os outros, que é o que vale para Deus. Então aqui, e ali não haverá nenhuma luta, a última oração será feita. Eles não terão que ter mais reunião de oração, lá não haverá mais lugar para as pessoas se salvarem, porque depois de estar lá já é porque já foi salvo, né? Quem chegar lá no céu não vai ter que salvar mais, porque já foi salvo aqui. Lá não haverá nenhuma enfermidade para ser curada. Vai ser como a águia que se transformou, ela tirou todas as penas velhas e se tornou nova de novo, né? Vai ser mais ou menos assim. Nós já chegaremos lá sadios. Não vai ter careca lá, né? Feio, bonito, vai ser todo mundo igual, né? Lá o cabelão meu vai cair assim na testa, pastor, vai ter franja. Acho bom que eu estou numa sonhação assim, que tem cabelo, sabe? Eu passo a mão, fica alegre, pastor. Nossa, mas que alegria. Faz seguro de vida para a irmã lá. Não, pode não, se depois ela põe sal na comida. Quando começa esse sonho assim, irmão, sinal que está indo. Tá, mas... Sinal que está indo. Eu falei para um amigo meu não fazer seguro de vida não, porque depois a mulher dele chega sal na comida, né? Para receber o dinheiro logo. Eu não vou nem falar quem que é, pastor, senão ele vai ficar bravo comigo, né? Lá não haverá nenhuma enfermidade para ser curada. Isso será apenas uma grande
gloriosa coisa. E o que poderíamos nós, como seres humanos, nesta manhã, o que poderíamos nós prometer? Em que poderíamos olhar que seria maior do que olhar naquela promessa daquele tempo? Não existe nenhuma coisa maior do que isso, né? Então o culto foi muito bom, pastor, muito bom mesmo. A gente só tem a agradecer a Deus, né? 1º de maio. 1º de maio, eu nem sei o que é que o senhor está querendo 1º de maio, falar a verdade. Estou que nem o mal Dionísio perdido lá ontem. O senhor falou para 1º de maio, eu não sei, mas o senhor não enfatizou, assim, a meu modo, o senhor não enfatizou o que seria, não, onde vai ser, como vai ser. Mas vai ser o quê? Onde o quê? Não, o que nós vamos fazer 1º de maio, onde vai ser um encontro, o que... Eu estou que nem o mal Dionísio, eu ri demais. O senhor falou assim, mal Dionísio, um hino. Deixa eu montar. Deus abençoe. Bom, graças a Deus por tudo que nós recebemos, né? Complementando o que ele disse sobre as pombas, a simplicidade das pombas, se colocar ela junto com os lobos, chegar lá vai ter só o lobo, mas vamos também enfatizar sobre o que está escrito na Bíblia. Se não me engano, em Tiago ou Pedro, que fala assim, que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como quem? Como a serpente. Acho que se um lobo chegar próximo à serpente também, não vai se dar muito bem, não. Então vamos também não ser só humildes, mas vamos ser também prudentes como as serpentes, né? Para não ser comidos pelo lobo. Destacando uma frase que o pastor Joaquim Gonçalves disse, assim, ficou para mim, foi marcante também, eu consegui gravar também na mente, não precisou, eu escrevi, mas ficou marcado na minha mente. Ele disse assim, quantos espíritos há no mundo que Satanás põe no mundo? Ele citou alguns lá. Espírito de contenda, desunião, de ciúme, de avareza, vários tipos de espírito. Ele falou assim, mas você sabe o que Deus tem contra isso? Eu fiquei assim, pensei que ele ia falar o amor e tal, tal, tal. Eu estava mais ou menos enumerando, Satanás deve ter mais ou menos uns 30 a 40 tipos de espírito diferentes para tentar derrubar o cristão. Você sabe quantos espíritos que Deus tem para derrubar todos os espíritos de Satanás? Só um, o Espírito Santo. Isso para mim foi uma coisa muito forte. Então, Deus não precisa de vários espíritos, Ele tem um só que combate todos e com muita força, com muita potência, com muito poder. Então, para mim, foi de grande valia isso que ele disse. Eu destaquei 2 parágrafos aqui no meio da mensagem. Um é o 65, que diz: e quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova. Ele tem confiança em você. Ele não tem que te mimar, ou seja, ele não tem que te dar dando tapinha nas costas por aí. Você não é uma planta sensível de canteiro, um híbrido, alguma coisa que foi plantada ali e tal, tem que ficar cuidando daquilo. Você é um cristão verdadeiro e Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isso, amém? Não é de se admirar que Pedro dissesse, estas provas de fogo, ora, conte-as com alegria, elas são mais preciosas do que o ouro. E muitas vezes nós hesitamos, se eu somente, aquilo é algo que Deus te dá para vencer. Ele sabe que você fará isso, ele coloca a sua confiança em você. Agora um parágrafo também que está no início da mensagem, no parágrafo 7, eu acho que me parece que ninguém citou ele lá. Para mim, ele está no início, mas ele fechou a mensagem no início com esse parágrafo aqui. Ora, é a hora que temos que lutar para ganhar a batalha e para vencermos as coisas do mundo. E ali não haverá nenhuma luta. A última oração será feita. Eles não terão que ter mais reunião de oração. Lá não haverá mais um lugar para as pessoas se salvarem. Lá não haverá nenhuma enfermidade para ser curada.
Isso será apenas uma grande e gloriosa coisa. E o que poderíamos nós, como seres humanos nessa manhã, o que poderíamos prometer? Em que poderíamos olhar que seria maior do que olhar naquela promessa daquele tempo? Vem, quer dizer, se vencemos agora, o que nos espera ali. Agora, eu estava observando sobre aquele irmão que pediu oração. Depois eu fui conversar com ele, eu notei ali um semblante assim, de sofrimento, como se estivesse sentindo dor. Ele confirmou para mim que ele estava com um problema de próstata, o pai da irmã Lídia. É um problema terrível, que eu tenho um avô que está passando pelo mesmo problema, então é um sofrimento que a pessoa passa. E eu fiquei pensando nisso, não deu vontade de falar para ele, mas ele estava assim, eu senti ele contrito com aquele problema, assim, não, mas Deus vai tomar conta disso. Ele estava tomando já os remédios, mas ali não haverá enfermidade. Deus, naquele lugar ali, Ele cerrará tudo. Eu não vou sentir dor, você não vai sentir dor, não haverá problemas, câncer, seja lá qual enfermidade que for, que isso para Ele é nada. Então, o que Deus disse aqui ao profeta nesse parágrafo é que nós temos que vencer hoje, o aqui, porque do outro lado não haverá nada disso, dessas coisas. Amém. E o 1º de maio? Olha, o senhor já tinha falado sobre vamos falar assim, esse mini encontro das nossas igrejas, numa data especial assim, né? Eu acredito que, como ontem, será muito... como ontem vai ser de grande valia para nós, porque cada ano, não sei se os irmãos notaram isso, parece que fica melhor. O tempo que a gente passa junto lá, eu estava até comentando com a minha esposa hoje de manhã, que parece que não é suficiente. A gente parece que não dá tempo de conversar com todos e quer falar com um ou com o outro. Então, acredito que será um complemento e mais do que só o 1º de maio, por esse que haverá agora, eu acredito que terão outros. É uma aproximação, igual o senhor disse mesmo. Para mim, vai ser essencial. O irmão Kelo citou meu último parágrafo de hoje, 65, eu ia terminar com ele. Mas tudo bem. Tem mais alguém que quer falar? O Jonas quer falar. Eu vou chamar a sua esposa, hein? Pode chamar. Tem alguma irmã que quer falar? A Daviane quer falar. Ninguém quer falar? Então é eu mesmo que tenho que falar, né? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. E quanto ao 1º de maio, é que a proposta foi feita ontem de nós termos um outro companheirismo. E a gente está pensando de olhar com mais carinho um lugar como aquele que nós tivemos o companheirismo de Bonfinópolis, por se tratar de ser só um dia. Se nós encontrar um lugar que tenha a cozinha montada, para não ter que transportar a cozinha nossa, e aí a gente vai de madrugadinha, chega lá para lanchar lá. Essas irmãs que ajudam na questão de fazer os biscoitos. Ontem, vocês têm uma noção, eu comprei 200 pães só ontem. E todo mundo que chegou lanchou e ficaram satisfeitos. A irmã Vilma fez mais de 300 pães de queijo. Pães de queijo, né? Tá certo? Acho que é isso mesmo. E rosquinha, não sei nem quantas rosquinhas que ela fez. E fica baratinho, fica mais gostoso do que você comprar fora, né? Então nós já poderíamos fazer isso, levar dessa forma, e eu tenho certeza que vai ajudar. E aquele companheirismo que eu estou querendo, assim, eu queria 3 vezes por mês, no caso, para reunir o pessoal das 3 igrejas. Ontem, depois do encerramento, me deram uma ideia mais, vamos dizer assim, que dá uma ajustada melhor. Porque, para evitar, inclusive, o companheirismo depois da ceia,
e também o deslocamento daqui para Bulhões, para Vianópolis, de lá para cá, então deram a ideia de fazer no quarto domingo do mês, um só com as 3 igrejas junto. E eu acho que essa foi uma ideia mais amadurecida, né? Quem sabe vai dar certo. A gente vai estar pensando nisso e daqui até no dia da ceia, aí a gente vamos tratando isso. Eu aceito sugestões, ideias, está aberto para isso. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 15, de 1 a 4. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitorioso da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos pelas 2 participações que tivemos e sabemos, ó Pai, que isto é aquilo que está no nosso coração. O Senhor tem já nos dado uma bênção nesta manhã. E cremos de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e nosso corpo, que o Senhor continuará nos abençoando. Meu Pai, não deixe-se ficar somente em palavras, mas que o Senhor vivifica, Senhor. Que sejam poucas as palavras, mas que elas sejam vivificadas pelo Senhor. Aceita a nossa gratidão. Toma todo o controle. Ajude, abençoe a cada um dos teus filhos, pois nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Irmão, você vai ter que citar seu nome algumas vezes para mim decorar. Irmão Cleiton, senti sua falta ontem. É? Família é 25 de dezembro. Aquela família natural. E família espiritual é 1º de janeiro. Tem que, as pessoas assim, tá chegando, a gente tem que ensinar, né? É, né? Pois é. Irmão Cleito quer batizar. Mas batiza ele ou não? Se a igreja falar que não, não batiza não. Inveja. Vixe. Inveja. Parágrafo 16 e 17. 16 e 17. Tem tanta coisinha, tanta pepita, como eu pedi os irmãos ontem lá, né? Traz uma pepitazinha aí. Tem tanta pepita aqui, antes aí da leitura da Bíblia, que se a gente começasse a ver cada pepita que tem aí, nós gastaríamos toda a escola e não chegaríamos nem na leitura da Bíblia. Mas deixa eu ver aí, eu quero destacar aqui, porque, na realidade, a causa de todas as guerras e pelejas é a inveja. A inveja. Por que uma moça briga e briga e fica de mal da outra? É exatamente por causa da inveja, porque a outra tomou o namorado dela.
né? Aí vem as guerras e pelejas. Aí acontece que, às vezes, uma moça arruma um namorado, e aí as outras acham que ela não merece aquele rapaz. Mas essa moça não merece aquele rapaz. Mas como não merece? Gente, se tem uma coisa que me intriga, é isso. Ora, se Deus quer dar aquele rapaz para aquela moça, ou quer dar aquela moça para aquele rapaz, esse rapaz não merece aquela moça. Mas espera aí, o que é isso aí? Eu estava falando com o irmão agora no telefone, na hora da escolinha, eu esqueci de fechar a porta ali, nem sei se perturbou a minha Edna. Falando com o rapaz e ele falando, pastor, meu namoro está nessa situação. Eu falei, irmão, eu falei para ele, falei assim, eu não tinha nenhum temor de terminar, eu não ficaria com nenhum peso de consciência diante de Deus de terminar um namoro desse. Falei para ele, tive que ser franco, e não é da nossa igreja não, hein? Eu não teria nenhum temor de terminar um namoro desse. Por quê? Então, só vai trazer. Ora, se enquanto está namorando, não tem confiança no outro, é uma cobrança, cobrando, ciúme. Por que é? O ciúme é um resultado da inveja. Nós vamos chegar aqui que Abel foi morto por causa da inveja que causou um ciúme diabólico no coração de Caim. Por isso que ele matou Abel. Então, se antes do casamento está assim, a moça não pode fazer uma viagemzinha com a família, que o rapaz quase morre achando que ela foi... Ela não pode cumprimentar um outro moço que ele acha que ela já está dando fiasco. Tem limites, é claro que tem limites, porque tem uns também que é regateira que só uma coisa. Né? É uma regatirice lascada. Eu fico pensando, determinadas irmãs, já bem maduras, eu fico pensando assim, se eu tivesse tempo, se eu tivesse jeito de voltar lá, quando elas eram as mocinhas assim, de 14, 15 anos, o que elas aprontavam, viu? O que elas faziam? Então, tudo tem o seu limite. Ora, aquele rapaz não pode fazer uma viagem e que ela já... você está caçando outra, você está caçando mulher, você está... mas tenha paciência aí. Nem casou assim, já está desse jeito, se casar, o que vai acontecer? E agora um moço que trabalhe com relações públicas, por exemplo. Meu Deus do céu, se ele entrar num casamento dele, ou ele mata ou ele morre. Então, gente, nós tínhamos que acabar com isso no nosso meio, tirar essa doença que o outro não merece, que a outra não merece. Essa moça não merece aquele rapaz, esse rapaz não merece aquela moça. O que é isso aí? O Calvário, o sacrifício do Calvário é igual para todos. E Deus não tira uma coisa boa das suas mãos para te dar uma ruim, não. Deus não tira uma coisa boa de você para depois te dar uma ruim, não. Se Ele tirar uma coisa de você, Ele vai te dar uma coisa melhor. Ele quer o melhor para você. Aquilo não deu certo, é porque Deus tinha o melhor para você. Então, é nisso que a gente tem que descansar. A gente tem que descansar em Deus, a gente tem que tomar Deus em sua palavra, deixar esse espírito invejoso de lado. Inveja do diácono, inveja do pastor, inveja de um irmão, inveja de outro. Isso causa um ciúme, e o ciúme mata. Então, veja,
para falar de vitória, de dias V, é o parágrafo 16 e 17. Quem está com a mensagem aí quiser acompanhar, eu comento muito. A hora que eu parar para comentar, você tira a vista da mensagem, senão você perde o comentário. Então, para falar de vitória, de dias V, e assim por diante, isso nos faz lembrar da guerra. Quando pensamos no dia V, nos faz lembrar da guerra. Porque, recentemente, nos últimos poucos anos, chegamos a um dia que chamamos de dia V, da guerra, onde eles obtiveram a vitória sobre o inimigo. E é bastante ruim, agora veja, onde eles obtiveram a vitória sobre o inimigo. Quando você obtém uma vitória sobre o seu inimigo, esse é o seu dia V. Quer dizer, você venceu aquele inimigo, você venceu mais um inimigo, você venceu mais uma batalha. E é bastante ruim que tenhamos que pensar a respeito disto, mas o mundo tem sido encharcado. Vamos ver do que o mundo tem sido encharcado? O mundo tem sido encharcado, e quantas vezes a igreja também tem sido encharcada com o sangue humano. Às vezes não pegou uma faca, uma peixeira e estraçalhou o bucho de um irmão, de uma irmã, mas na mente, no coração, ele já matou, já derramou o sangue daquele irmão, já derramou o sangue daquela irmã, já desejou o mal para ela, já desejou o mal para ele. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Matou ela no espírito, matou o nome dela, matou o nome dele. E é bastante ruim que tenhamos que pensar a respeito disso. Mas o mundo tem se encharcado com o sangue humano desde o sangue do justo Abel. O primeiro sangue humano a cair sobre a terra foi o do justo Abel. A razão pela qual ele teve que derramar seu sangue foi porque ele havia sido correto com Deus. Agora, se uma pessoa ela é correta com Deus, ela é temente a Deus, ela ama o seu próximo, ela ama o seu irmão, a sua irmã, ela é temente a Deus, ela luta para obedecer a palavra de Deus, aí ela merece ser morta pelos outros? Ela merece ser crucificada? Tem quantas vezes que nós estamos querendo, com as nossas atitudes, com as nossas com as nossas ações, provar para os outros que nós temos algo melhor, nós temos uma refeição melhor, um alimento melhor. Isso tudo é meninice. Eu tenho um alimento espiritual melhor, eu tenho um lugar melhor para ir. Então, a razão pela qual ele teve que derramar seu sangue foi porque ele havia sido correto com Deus. Aí o invejoso foi e matou ele, só porque ele foi correto com Deus, só porque ele era temente a Deus, só porque ele teve a revelação. E Deus havia aceitado sua expiação que ele havia feito através da fé, havia oferecido a Deus aquele cordeiro. E seu irmão invejoso, estando com inveja dele, matou o justo Abel. Olha que só, e seu irmão invejoso, estando com inveja dele, matou o justo Abel. Gente, por que nós não uniríamos com aquele artilheiro que está com a bola nos pés e está vencendo? Por que nós não uniríamos com ele e iria protegendo ele do inimigo? Protegendo. Mas
Mas às vezes os companheiros, ao invés de querer proteger o companheiro que está com a bola e lá vai vencendo, ao invés de querer proteger, nós queremos é tomar a bola. É nós que queremos fazer o gol. É nós que queremos acertar. Mas por que não deixar o outro acertar? Por que não deixar o outro ganhar a vitória? Por que não trabalhar todos unidos para ajudar esse irmão a manter dentro do barco? Dar a mão e salvar e colocar ele dentro do barco? E aí vai um monte de exemplos. Monclero citou aqui aquilo, o que você faz para os outros é o que vale. Deus te pôs dentro do barco, agora você não vai estender a mão para um irmão que está afogando e levantar ele e colocar ele dentro do barco? Eu tenho certeza que se ele tem uma semente dentro do coração dele, ele tem uma convicção dentro do coração dele, ele vai aceitar. Se dá as mãos para ele e ele aceita você ajudar ele a entrar no barco. Quem é que está afogando que não aceita ser salvo? Aquela resposta da evidência do Espírito Santo ontem, aquilo é tudo para nós, gente. A pessoa nasceu com a semente. A semente já veio dentro dele. Não é nós que colocamos a semente dentro dele. Não foi nós que colocamos a semente dentro do coração da irmã Lidiane. Você viu o testemunho dela? Aquilo para mim foi a chave da coisa. O dia que ela achou que ela chegou mais linda na escola, foi o dia que ela recebeu a maior punhalada de uma amiga que ela tanto admirava. Está bem, você está bonita, mas Deus aborrece. Deus odeia, aborrece uma mulher que corta seu cabelo. Pronto. Agora que tal se a amiguinha ficasse com medo de perder a amiga e deixar? Ora, a prova que houve unção na forma que ela falou foi que ela, não, agora eu quero saber. Gente, e quem quer saber, quem quer entender, olha o testemunho do irmão Miguel. Tudo que ele falava, o Moncelino Mombrana fazia assim. Uma folha de papel, não, o Mombrano, quando estava caçando, às vezes não tinha folha de papel, escrevia na corona da espingarda. O almoço, o Mombrano comia assim. O Mombrano, ele falou assim, era para tomar um nojo, era para tomar uma raiva. Ia pescar, a canoa engastalhava lá, ao invés de desengastalhar a canoa, o irmão Brana passou por isso e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Bom, Danilo disse, mas esse homem é fanático desse Brana, não é não? Deus te levantou por um propósito. Quem sabe que você não é um grande ganhador de alma, mas você pode testificar para alguém e aquela pessoa se converter e ela trazer 1 milhão de almas para os pés de Jesus. Uma pessoa, às vezes um folheto que você dá para uma pessoa, aquilo chama a atenção dela e ela vai lendo aquilo e aquilo vai penetrando e ela começa a fazer pergunta para você, de repente você não dá conta mais, aí já leva casamento, divórcio, escolhendo uma noiva. Meu Deus do céu, eu falei assim, meu pai, mas como é que a mãe queria matar a menina logo de uma vez, velho? Ou você vira crente ou você morre. Casamento, divórcio, escolhendo uma noiva, é dose para leão. Às vezes nós temos medo de dar mensagem para as pessoas. Tem medo. Mas olha, Deus havia aceitado o sacrifício de Abel. E Caim
o seu irmão invejoso, estando com inveja dele, matou o seu justo Abel, e foi aquela mesma razão que simplesmente causou todo derramamento de sangue humano sobre a face da terra. Olha, e foi aquela mesma coisa, mesma razão, que simplesmente causou todo o derramamento de sangue humano sobre a face da terra, até hoje dentro da igreja. A velha terra com certeza está encharcada dele, de todos, através do sangue humano. Há uma razão para isto, diz o profeta, parágrafo 17. Há uma razão para isto. Tem um motivo. Olha, todas as coisas têm um motivo, têm uma razão. Primeiro você entra em dificuldade com aquele irmão. Primeiro você entra em dificuldade com aquela irmã, com aquele diácono, com aquele pastor. E tem um motivo para você não aceitar a presença dele, a presença dela, e aí vai. E às vezes você demonstra. O pastor Euclides, ele diz que uma criação foge de você. Se você diz, eu não gosto desse gato, eu não gosto desse cachorro, e você vai falando aquilo, e daí a pouco, aquela criação, aquele gato, aquele cachorro, ele começa a fugir de você. Agora você... Está vendo? É um mistério. A natureza é um mistério. Agora, irmão, você já pensou fazer isso com um ser humano? Não só o cachorro, mas a vaca e todos os animais, se você não gostar dele, não zelar dele, toma ódio. Toma ódio. Vai chegando perto, aí meu pai fala assim, aquela vaca não gosta de mim, porque pode ter merda, não pode ver, deixa ele. Aí. Assim são o ser humano também. O ser humano é uma coisa muito fina, e a gente não pode tocar neles, porque eles são ser humano, e o ser humano não é feito de serragem. Então a pessoa sente. Tem sentimento. Tem sentimento. O irmão Brana falou isso, como o Zé Lopes citou. As pessoas não foram feitas de serragem. Agora, uma irmã vai te visitar na sua casa. Aí você recebe tudo, mas eu não gosto dessa irmã. Lá dentro você não gosta. O que essa irmã vai fazer na minha casa? Que irmã faladeira, irmã enjoada. Eu conheço uma pessoa e diz, mas aquela irmã é duro de suportar ela. Olha, gente, ela vai saber, ela automaticamente, na consciência dela, ela não sabe que você, mas lá internamente ela sabe que você está reprovando ela. Nós estamos numa escola, por isso o irmão Zé Lopes está participando, viu, gente? Uhum. Então, Então, o espírito tem espírito de várias qualidades. Então, se o homem não soubesse defender daquele espírito, ele ia derrotar. Então, eu não quero falar. O irmão Brana entendia a coisa. Isso eu falei para ela. Tem espírito que ajuda. Não é crente, não é nada. Não é de Deus o espírito. E o espírito persegue você para te ajudar. Vocês podem notar isso. E tem espírito que é só para perturbar. Aí quando vem aqui perturbar, você tem que clamar o sangue de Jesus, não tem jeito. Então são milhares de espíritos. Eu tenho prato com isso, posso falar que tenho prato com isso, que desde criança que essas coisas me perseguem. Então eu fui aprendendo, e quando
claro, Juliana, eu vou ser claro. Quando você vê, às vezes, uma pessoa pobre, e criada numa família pobre, só isso que eu vou falar, numa família pobre, aí você se levanta lá e fica rico, os outros tudo pobres. Por quê? Aí você vai executar ali um espírito. Aqui, nós temos um homem, que ele chegou para aqui pobrezinho. O espírito manifestou nele assim, guiando ele fica assim, pensando assim as coisas, ele está pensando aí, né, divino? Então o espírito guia ele, então tudo que ele vai dar certo. Amém. Há uma razão para isto. Há uma razão para que que este sangue humano fosse derramado. Há uma razão. Ninguém peca sem razão. Ninguém mata o outro sem razão. E ninguém morre sem razão também. Morreu porque ele tinha razão. Aí que está a coisa. O irmão Branco disse que um cristão não tem razão. Agora nós nos enchemos de razão. Eu não vou na casa do irmão porque eu tenho razão, ele fez isso comigo. Não vou na casa da irmã porque ela fez isso comigo. E descobrimos que a primeira razão foi por causa do ciúme. A primeira razão foi por causa do ciúme. Que Caim estava com ciúmes de Abel, porque Deus havia aceitado o sacrifício de Abel. Hebreus capítulo 11 diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E Deus testificando isto, e Caim, naturalmente, tendo ciúmes disto, Deus testificando da fidelidade do sacrifício que Abel ofereceu, e Caim tendo ciúmes disto. Eu vou ter ciúme de Deus abençoar um irmão, vou ter ciúme de Deus abençoar uma irmã, ficar com ciúme, ficar com inveja. Aquele irmão prosperou, eu vou ficar com inveja. Gente, se ele prosperou financeiramente, aqui nas coisas de baixo, mas ele não desprosperou, ele não perdeu o seu nível espiritual, e graças a Deus, Deus confiou a ele. Essa é uma administração que ele vai fazer. Todos nós, Deus deu a capacidade para você administrar aquilo que você ganha. Agora, você acha que Deus vai te dar mais, quando você não tem, às vezes você não tem habilidade nem para administrar o mínimo que Ele te deu? Aí nós vamos encher de inveja porque o irmão prosperou? Não, nós vamos ficar agradecidos. Ai, Deus abençoe. A gente fica pensando como que Deus tem abençoado, tem prosperado as nossas igrejas nos tempos para cá. E não tem ninguém morrendo de trabalhar, não tem ninguém fazendo igual. Nós temos um irmãozinho lá na Espanha, lá, o irmão Enoque lá. Falar nisso, meu Deus, tinha que ter transmitido a saudação dele ontem, esqueci. A gente não anotar e deixar anotado, a gente não lembra. Ele pediu a dar uma saudação para a igreja, dizendo que se Deus permitir, e nós não estiver aqui no primeiro do ano próximo, ele vai estar conosco. Então, a gente trabalha demais da conta. Quem vai para o exterior, se ele tem aquela ambição de fazer alguma coisa, não é igual os molengas daqui, não. Trabalha 8 horas, ainda chorado, não veste a camisa da empresa. Eu tenho falado isso. Você vai trabalhar numa empresa, você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que dar lucro para a empresa. Agora, a maioria dos funcionários pensa quanto que vai ganhar. Quanto que é meu salário? Não, você tem que pensar primeiro o que você vai produzir para a empresa, e depois aí a própria empresa vai te pagar o que você merece. Agora, leva as coisas relaxadamente. Faz o trabalho relaxadamente e aí quer que o salário dele aumente. Aí você lembra da historinha lá do Jeca, do Juca e do Zeca, né? O Juca foi indo, entrou em 6 meses que ele estava na empresa, já estava ganhando mais do que o Zeca, que tinha 20 anos de trabalho lá.
Aí o Zeca achou na razão de reclamar. Falou, mas espera aí, olha, tem 20 anos que eu trabalho agora, aqui na empresa, e agora esse Juca entrou aí há poucos dias, e ele já está ganhando mais do que eu. Eu vim aqui falar com o senhor, porque eu estou precisando de um aumento. Eu estou precisando de um aumento, aí tem 20 anos que eu trabalho na empresa. Aí ele falou, mas teve bom, nós vamos pensar nisso, espera aí. Olha, teve bom demais você entrar aqui agora, é porque me veio um pensamento aqui, eu estou querendo mudar o lanche do pessoal aí, do pessoal da empresa, e eu queria que você fosse ali na bodega, para ver se eles têm laranja lá, que dá para a gente fazer um lanche diferente com laranja, e vai lá ver se eles têm. Aí o Zeca foi. O Zeca já tinha 20 anos trabalhando na empresa. Aí chegou lá e voltou. Disse, olha patrão, eles têm laranja lá. Tem. E aí, quanto custa? Não sei. Como é que é? É descascada ou é com casca? Não sei, patrão. Está bem, Zeca, senta aí um pouco e daqui a pouco a gente conversa mais. Eu estou fazendo as coisas, de repente ele... Ô Juca, vem cá, Juca. E o Zeca está ali, sentado. Ô Juca, eu estava conversando com o Zeca aqui e eu estou pensando de dar uma mudada no lanche da empresa aí, fazer um lanche diferente. Eu queria que você fosse lá lá na bodega da esquina lá e ver se eles têm laranja lá. Do mesmo jeitinho que ele falou para o Juca. Ver se eles têm laranja lá, que dá para fazer um lanche diferente. Pois não, patrão. Foi lá. Daí a pouco prazo, talvez menos do que o Juca gastou, chegou, o Zeca gastou, o Juca chegou. Só, patrão, eles têm laranja sim. Custa tantos reais a dúzia, descascada na hora. E tem mais outra, patrão. Lá tem abacaxi, lá tem banana, lá tem maçã. E olha, dá para fazer um lanche bem diversificado. Cada dia na semana dá para o senhor pôr uma fruta. O abacaxi custa tanto, a maçã custa tanto, e não sei... então tá bom, Juca, muito obrigado, pode voltar a trabalhar. Aí esperou um pouquinho. E aí, Zeca, como é que nós estávamos falando mesmo? Não, patrão, nada não. Está tudo certo. Isso aí foi embora, esqueci do aumento. Tem gente que age dessa forma no emprego. Ele quer saber se já passou as horas, se já chegou o dia do pagamento, e pronto. Bateu o cartão e não está preocupado em produzir, em dar lucro para a empresa. Ora, como é que... E será que nós não estamos fazendo no espiritual da mesma forma que muitos estão agindo no natural, não? Deus nos colocou, eu penso que eu vou chegar lá. Deus nos colocou aqui, ontem nós vimos isso lá. Deus nos colocou aqui com um propósito, gente. Deus teve um propósito em me colocar aqui. Deus teve um propósito de te colocar aqui. Será que nós não estamos igual o Zeca, não? Não produzimos nada para Deus. Quando eu vejo testemunhos de homens como o William Branham, os mensageiros e homens que fizeram tanto, eu fico tão envergonhado, disse, Deus, tenha misericórdia de mim, o que eu tenho feito pelo Senhor, o que eu tenho feito pela causa? A gente se sente tão pequeno, tão indigno. Quanto que a gente poderia fazer mais? Quanto que a gente poderia dar um testemunho melhor? Quanto que a gente poderia ser melhor cristão? Se vai cantar um hino, cantar com vida, botar vida nos hinos. Não sei, mas os hinos congregacionais ontem eu achei assim, arrastado. Eu ficava brigando, irmão Ilha, bota vida nisso aí, ué. E ele querendo que a igreja cantasse, culpando que a letra não estava saindo no monitor. Canta hinos mais conhecidos aí. Põe vida nesse cântico. Vamos fazer a coisa, vamos entrar no Espírito, vamos cantar, vamos orar, vamos orar.
entrar no Espírito, que você vai observar uma pessoa quando ela entra no Espírito, o tempo passa e ela não vê. 1h da tarde, ninguém viu que o tempo chegou naquela hora. E descobrimos que a primeira razão foi por causa do ciúme, que Caim estava com ciúmes de Abel, porque Deus havia aceitado o sacrifício de Abel, Hebreus 11, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E Deus testificando isso, e Caim naturalmente tendo ciúmes disto, porque o seu sacrifício foi rejeitado, e o de Abel aceito, e Abel o fez por fé. A Bíblia diz que ele o fez por fé, vendo que os dois rapazes estavam tentando encontrar graça diante de Deus. Os dois estavam tentando encontrar graça diante de Deus para voltar, porque eles sabiam que eles eram recém-saídos do jardim da vida. Eles tinham saído do jardim da vida e eles desejavam voltar. E eles caíram do outro lado através da transgressão de seus pais. E os tinha feito sujeitos à morte, exatamente como todos nós estamos de pé nesta manhã, sujeitos à morte. Eles queriam saber como voltar àquele lugar onde poderiam encontrar vida novamente. E Caim, e fazendo isto, eles estavam tentando encontrar graça diante de Deus. E Caim ofereceu um lindo sacrifício de flores. Olha o bonito de novo. Um lindo sacrifício de flores e de frutos do campo. Ou seja, o que foi que ele colocou sobre o altar? Mas Abel, através da revelação espiritual, foi revelado que não havia sido nenhum fruto do campo que causou a morte, foi o sangue que causou a morte. Eu ia ler só o finalzinho do 18, mas deixa eu continuar, né? Então ele ofereceu de volta o sangue de um sacrifício de um substituto inocente, e Deus o aceitou, e aquela tem sido a propiciação de Deus por nossos pecados desde aquele mesmo dia. Não há nenhuma outra maneira, porque se ele tivesse aceitado em outras bases, então teríamos que ir até aquela base para encontrar graça com Deus. Mas Deus só aceitou o sangue inocente de um ser inocente. Deus só aceitou o sangue inocente de um ser inocente. Deus só aceita o sacrifício de um inocente para nos redimir. Se a beleza e os grandes lugares tivessem tido a aceitação de Deus, hoje nós gostaríamos saber, viria ele do outro lado do deserto até esta casinha aqui, ao lado dos trilhos de ferro? Ele está falando numa casa, num sítio. Gravou essa mensagem num sítio, falando para umas 30 pessoas. Eu fico pensando nas multidões, as centenas e milhares de pessoas que tinham esperando uma mensagem do Irmão Branham, e esperando um culto desse, e ele foi ali numa fazenda, numa casa ao lado dos trilhos de ferro, pregar para umas 30 pessoas. Que coisa! E que mensagem que ele pregou ali? Mas quantos milhões de pessoas essa mensagem não chegou? Essa mensagem pregada ao lado dos trilhos de ferro, quantos milhões de pessoas já não têm se alimentado dela, como nós apreciamos ela ontem e hoje?
Veja, viria ele do outro lado do deserto até esta casinha aqui, ao lado dos trilhos de ferro? Se Deus aceitar somente grandes prédios bonitos, ele chegou a fazer menção do prédio de Oral Roberts, de Billy Graham. Ele disse: esses homens foram levantados no meu ministério. Agora, olha que estrutura que eles têm. Ele disse: certamente eu não era digno. Eu tenho aquela igrejinha lá que parece um barracão velho de oficina. Agora, olha que coisa que eles têm. E ele começou a adentrar por aqueles corredores, e aquele sentimento de não ter feito nada para Deus. Ele ouviu aquela voz vindo através daqueles corredores, dizendo: você não tem nada, mas eu sou a tua porção. Aleluia! Aquilo respondeu para ele: eu sou a tua porção. Às vezes você não tem muito das coisas deste mundo, você não tem muito, mas o Espírito Santo está dizendo: eu sou a tua porção. Isso deveria satisfazer toda a nossa ansiedade ou ociosidade. Viria ele do outro lado do deserto até esta casinha aqui, ao lado dos trilhos de ferro? Voltaria ele aqui e se encontraria conosco, nesse lugarzinho? Mas se tivesse sido uma grande catedral, ou a beleza que Caim ofereceu, descobriríamos que estaríamos apenas falhando conosco mesmo e com o ar. Mas Deus veio sobre base do sangue derramado. Isso merece ser destacado. Mas Deus veio sobre as bases do sangue derramado. Então não importa hoje quão pequenos sejamos, quão pobres possamos ser, ou quanto gostaríamos de oferecer a Deus um lugar maior. Esses dias eu estava pensando a nova lei do país para a construção de igreja não pode ter janelas desta forma. A ventilação tem que ser proporcionada pelo teto e tem que ser completamente fechada e fazer como que um auditório, que o som não vaza para as laterais. Eu estive pensando, meu Deus, se a gente continuasse aqui muito tempo, quem sabe nós levantaríamos um paredão aí nesse muro aí, bem alto, né? E nós cobriríamos por cima desse aqui, ó, e deixaríamos só um corredorzinho aí, como tem. E aí nós levaríamos até lá no muro, lá na frente, aumentaria bem a igreja, né? Não sei. Mas será que isso agradaria a Deus? Será que Deus estaria nisso? Veja, aqui ó, então não importa hoje quão pequenos sejamos, que igrejinha pequena é, quão pobres possamos ser, ou quanto gostaríamos de oferecer a Deus um lugar maior. Mas Deus não aceitaria isso mais do que Ele aceita agora. Deus não aceitaria isso mais do que Ele aceita agora. Porque estamos nos aproximando na base do sangue derramado. Porque estamos nos aproximando na base do sangue derramado de um substituto inocente, que é Cristo morrendo por nós pecadores. A razão pela qual este sangue foi derramado é porque eu creio que o homem deseja. Deus convida o homem para olhar, mas o homem quer mostrar-se a si mesmo. O homem está tentando olhar aquilo que Deus está tentando lhe mostrar nas bases de sua própria ideia em relação a isto.
Deus está tentando mostrar algo para o homem. Deixa eu repetir isso aqui. Deus convida o homem para olhar, mas o homem quer mostrar a si mesmo, ou o egoísmo. O homem quer fazer da sua própria maneira. Ele quer servir a Deus, mas tem que ser do jeito dele. Já começa por aí. Ele não quer aceitar a liderança de Deus, do Espírito Santo. E aí não vai funcionar. Se não funciona numa empresa, se não funciona numa organização, você sabe que na organização, nas denominações, para ficar melhor a colocação, nas denominações, se um evangelista não preencher a cartilha da denominação, como ela quer que ele ensina, como que ela quer que ele evangeliza, eles demitem ele, eles mandam ele embora. Eles dão o cartão aqui, você não pertence mais ao nosso companheirismo. Porque ele não preencheu os requisitos, ele não preencheu a ficha. Numa empresa, ora, você vai trabalhar numa empresa, aí você quer fazer da sua maneira. Não quer seguir ali a liderança lá, as ordens dos seus superiores. Há empresas que existem, aqueles que são responsáveis, lá tem os níveis, cada nível tem um responsável por aquele nível. Não, vou fazer da minha maneira. Você vai perder o emprego. Você vai fazer da sua maneira, você vai ficar sozinho. Aí o egoísmo é que faz isso. Não deixa você seguir a liderança do Espírito Santo. Deus convida o homem para olhar, mas o homem quer mostrar a si mesmo. O homem está tentando olhar aquilo que Deus está tentando lhe mostrar nas bases da sua própria ideia em relação a isso. Aí não funciona. Deus está tentando mostrar algo para o homem, mas o homem deseja aceitar isso sobre o que da forma que ele olha para isso. Mas é exatamente como alguém que deseja mostrar um cenário. Alguém que deseja mostrar um cenário. O cenário fala de uma peça, de uma exposição, uma apresentação. E tem que haver uma razão para mostrar aquele cenário. Se você diz, olhe para aquela montanha, olhe para aquela montanha. Agora, há algo ali que chamou a sua atenção, pois você está tentando me pedir para que olhe para aquela montanha. Então, teve alguma coisa que chamou sua atenção naquela montanha, senão você não diria, olhe para aquela montanha. Ou, olhe aquela árvore. Veja, há algo a respeito daquela árvore que você quer que eu veja. Agora, Deus está tentando fazer o homem olhar para aquele substituto inocente lá atrás, o Senhor Jesus Cristo. E o homem deseja olhar para isso de sua própria maneira. Ele não quer ver o que Deus está tentando lhe mostrar nesse substituto inocente. Portanto, isto é o que causou o problema. Então, quando o homem, e isto é o que causou o problema, quando o homem está tentando olhar da sua maneira e não da maneira de Deus. Então, quando o homem o faz, como foi? Apanha o binóculo para ver a uma longa distância, para ver o que Deus está tentando lhe mostrar, ele fala em focalizar corretamente o binóculo. Aí ele diz que ele estava caçando e ele olhou no binóculo e ele viu 3 antílopes. E alguém disse, irmão Brana, é 3 antílopes, quer ver? Olha lá na montanha, 3 antílopes.
E ele pegou o binóculo e ele olhou e realmente 3 antílopes. Mas ele disse que foi mexendo, foi regulando, até que ficou 1 antílope. Aí ele foi e aplicou na igreja, disse quantas vezes na igreja as pessoas estão olhando e estão vendo 3 deuses. 3 pessoas, 3 deuses. Ele disse, sabe o que está faltando? É regular o binóculo na palavra de Deus, que você vai ver um Deus. Você vai ver só um. Então o que está faltando é nós regularmos o binóculo. Aqui no finalzinho do 22 ele diz, e esses estão tendo um reavivamento e assim por diante, e eles cortam os outros companheiros e tudo mais, o tempo todo. Mas não queremos ver isso desta maneira, queremos continuar ajustando aquele foco até descobrirmos que há um Deus. Nós queremos continuar ajustando aquele foco até que descobrimos que há um Deus. Quando você ver 3 deles ali, é melhor você ajustar a lente do seu foco, a lentes um pouco mais. Você está vendo algo errado. Então é melhor você aproximar isso e descobrir que há um Deus sobre todos nós, e Ele é o Deus da raça humana. Amém. Relógio. Deus está interessado em você. Deus está interessado em mim. Deus está interessado em nós. Deixa eu fechar aqui. Tem mais 2 parágrafos, mas eu vou encerrar aqui com o que o irmão Kelo citou, que eu estava já pensando em encerrar com ele. Parágrafo 65. Vamos citá-lo mais uma vez. E quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova. No 64 ele tinha dito assim, quando você tem uma prova, quando Deus te dá uma prova, é porque Ele te considera digno. Ou seja, Deus te considera digno quando Ele te dá uma prova. E aqui, no 65, quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova. E às vezes nós começamos a chorar, começamos a murmurar, começamos a reclamar, reclama da mãe, reclama do pai, reclama dos irmãos, reclama da igreja, reclama... O irmão afasta da igreja, aí começa a reclamar do dirigente, começa a reclamar do irmão que pregou, como é que o pastor dá uma oportunidade para o irmão fulano de tal, ele faz isso, fez aquilo, e tal, será que estaria certo isso? Vai embora com tanta inimizade, com tanto rancor, será que, aonde foi parar o Espírito Santo no coração desse irmão? Porque não está lá mais não. Só de começar, por exemplo, o irmão Branham diz assim, se você não toma da ceia, é porque você tem condenação. E se você toma indignamente, você toma condenação para si mesmo. Então, é melhor tirar a condenação do coração do que tomar a ceia indignamente. Mas ficar sem tomar a ceia é porque o coração está condenado. E Deus está te dando uma prova. Ele tem confiança em você. Ele não tem que te mimar por aí. Tem gente que parece que só vai no arrebatamento se o pastor, se os diáconos, se os irmãos estiverem mimando ele. Irmão, você está com as caspazinhas aqui no seu ombro, espera aí, deixa eu tirar e tal, e zelando dele com cuidado, e de repente nós vamos, cuidado com a dor que o santo é de barro, cuidado com a dor que o santo é de barro, Você não é uma planta sensível de canteiro.
um híbrido. Você é um cristão verdadeiro. Aleluia! É um cristão do deserto. Aquela florzinha do deserto, não precisa você ficar lá molhando ela, não. E você acha ela lá no deserto, é tão linda. É tão cheia de vida como qualquer outra. Você é um cristão verdadeiro e Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isso. Amém. Amém. Veja o que você fará com isso. Amém. Não é de se admirar que Pedro dissesse: estas provas de fogo, ora, conte-as com alegria. Conte-as com alegria. Com alegria. É aquilo que a Malidianinha fez ontem. O que essa menina passou com aquelas provas de fogo que ela enfrentou? Mas contar isso, mas com alegria. Se tem alguém aqui que tem experiência de um dia ver na vida, é ela. Agora, você acha que isso não causa marcas? Você viu o clamor que ela tem por causa do pai? Agora, gente, isso aqui deixou... Deus sabe tudo. Por que eu tinha que falar aqui na quarta-feira, na quinta-feira em Bulhões e na sexta-feira em Vianópolis sobre crendo em Deus? A oração, irmão Jonas, ajuda a Lidianinha. Você não tem que falar nada para o seu sogro, mas nos momentos seu de choro, de desespero, lembra do pai dela. Eu quero ver se Deus não vai quebrantar aquele coração, quero ver se Deus não vai mudar o quadro. E sei lá, gente, às vezes a gente pensa assim que uma pessoa blasfemou do Espírito Santo, às vezes foi na ignorância. Eu não sei até quando Deus poupa uma pessoa de blasfemar contra o Espírito Santo da ignorância. E se algum dia nós ver ele entrando aqui para tomar da comunhão aqui junto conosco, hein? A oração muda até a mente de Deus. A oração muda as coisas. Você viu o clamor que aquele irmão lá, o testemunho dele também, falou lá ontem, por causa da mãe? Gente, eu acompanhei aquele jovem. Eu acompanhei aquele irmão. Ele sofreu demais na conta quando ele foi na casa dele, ele foi ver a mãe dele, que a mãe dele bateu nele, expulsou ele de casa da forma que ele foi expulso também. Ele sofreu demais, ele chorava, os poemas dele tinha mãe no meio. Aí cada um tem uma experiência na vida. Você é um cristão verdadeiro e Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isso. Amém. Não é de se admirar que Pedro dissesse: estas provas de fogo, ora, conte-as com alegria, são mais preciosas do que o ouro. E muitas vezes nós hesitamos. Bem, se eu somente, aquilo muitas vezes nós hesitamos. Aquilo é algo que Deus te dá para vencer. Aquilo é algo que Deus te dá para vencer. Ele sabe que você fará isto. Ele coloca sua confiança em você. Vencedor serei, vencedor serei. Vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei, por Jesus e sua cruz, vencedor serei. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por Tua palavra, pelo alimento espiritual,
Que maravilha, que maravilhosa, que mensagem maravilhosa, Senhor. Que alimento armazenado. Ajuda nós, Senhor, a assimilar estas coisas, a guardá-las em nossos corações. Senhor, me ajude a ser um melhor cristão durante esse ano. Nós fizemos menção do nome da irmã Lidiane, Senhor. Ó Deus, que isto seja simplesmente uma ajuda para ela, Senhor. Que isso não venha servir de pedra de tropeço, mas de ajuda, de força, de graça, para continuar a jornada. Colocamos diante do Senhor a família dela terrena aqui, ó Pai. Ó Deus eterno, o Senhor que viu todas as coisas, o Senhor que sabe todas as coisas. Quem sabe, ó Deus, o inimigo tem amarrado pessoas que ainda vão ser soltas da casa do inferno, como o Mombrana teve aquela visão, e ele diz, casa do inferno, eu liberto essa gente, e Deus ama uma igreja poderosa, aleluia, o Senhor ama uma igreja poderosa, nós unimos a nossa fé a favor de cada irmão, de cada irmã, que enfrentam semelhantes provas, Senhor, que há semelhantes provas em suas vidas. Tome o controle, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo, dá graça a cada um para vencer estas provas que vêm diante delas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, ó Deus vivo. Amém.